Boa noite, meus queridos e queridas. Espero encontrar todos vocês na santa paz de Cristo. Como prometido, nós estamos aqui para trazer uma segunda mensagem de reflexão, de meditação para as nossas vidas. Uma mensagem, acredito eu, que irá falar fortemente ao seu coração, porque, além de tudo, aquilo que nós iremos falar não faria sentido. Nós aprendemos que, como pregadores, nós precisamos, primeiramente, que essa mensagem ela fale ao nosso coração. E essa é uma daquelas mensagens que fala muito forte ao meu coração. E eu queria compartilhá-las nesta noite com vocês. Portanto, o texto escolhido nesta noite é Mateus, capítulo 11, dos versos 2 ao verso 6. Aqui narra essa história de que João Batista, no cárcere, na prisão, ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus. Ele está confuso, ele está com dúvidas no seu coração. E é exatamente esta linha de raciocínio que eu queria que vocês seguissem comigo nesta noite. Vamos lá? Pois bem, a Bíblia diz assim, olha: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pois bem, meus queridos, como falei antes, esta é uma mensagem, é uma daquelas mensagens que fala muito forte ao meu coração. Primeiro porque ela é uma mensagem que eu diria de consolo. Segundo, ela é uma mensagem de exortação, especialmente quando nós lemos o versículo 6, quando Jesus manda dizer a João que bem-aventurado é aquele que não achar nele, em Jesus, motivo de tropeço. Pois bem, antes de entrarmos na mensagem em si, eu preciso contextualizar um pouco daquilo que eu enxergo na mensagem e das personagens inseridas nela, especialmente João Batista e o próprio Jesus de Nazaré. Pois bem, quando nós falamos a respeito de João, nós não podemos simplesmente falar de maneira com poucas palavras. E eu quero aqui contextualizar um pouco daquilo que as Sagradas Escrituras elas falam a respeito de João. E depois eu explicarei o porquê desta explanação de um pouco da vida de João para nossa meditação e reflexão. João Batista, ele não foi uma pessoa comum no aspecto da palavra. Tudo na vida de João Batista, desde o seu nascimento até a sua morte, foram coisas extraordinárias. Por exemplo, a Bíblia diz que João Batista ele não nasceu de uma maneira muito natural. Por que eu digo isso? Porque os pais de João Batista já eram avançados em suas idades, não é? Eles já passaram aquele tempo de ter filhos, e João, e o pai de João, Zacarias, já havia há muito tempo orado a respeito de ter um filho, e não haviam conseguido. A Bíblia fala que João Batista, ele é o precursor do Messias, aquele que abriria o caminho para o Messias, não é? A Bíblia fala de profecias a respeito de um homem que viria no poder de Elias, no espírito de Elias. A Bíblia fala desta voz que clama no deserto, né, neste homem que viria abrindo, repito, os caminhos do Senhor. Nós iremos ouvir pela boca do próprio Jesus que João Batista é o cumprimento destas profecias, a respeito do qual Isaías falou, a respeito do qual Malaquias falou. Então, muitas coisas. Só para você ter uma ideia dessa figura de João Batista, quando falamos que a vida de João Batista não é uma vida comum, e ele não era um indivíduo comum, não é?
As roupas que João Batista usava era diferente do comum. O que João Batista comia naquele momento, diante de uma dieta, era diferente dos demais profetas e diferente dos demais homens do seu tempo. João Batista, para você ter uma ideia, ele adquiriu mais respeito do que o próprio Jesus. A Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, o judeu comum, enfim, todos respeitavam essa figura, João Batista. Ninguém duvidava que João Batista era um profeta. Ninguém. Nem os próprios fariseus duvidavam dessa figura profética ou profeta chamado João Batista. Então ele adquiriu muito respeito nesse campo de ser um profeta, de ser um homem de Deus. A Bíblia diz, para você ter uma ideia, que o próprio rei Herodes temia João Batista. Temia João Batista. Por que eu estou trazendo esta explanação a respeito de João antes de entrarmos naquilo que eu quero compartilhar com vocês propriamente dito? Porque inicialmente eu disse que essa era uma palavra de conforto e ao mesmo tempo uma palavra de exortação para todos nós que servimos a Jesus e para você que ouve este vídeo e assiste este vídeo nesse momento. Por quê? Porque João Batista, apesar de tudo isso que eu acabei de frisar a respeito da sua pessoa, ele foi aquele que, quando nós lemos o Evangelho de João, consegue enxergar na pessoa de Jesus o Messias, a tão sonhada promessa. Havia uma promessa para os judeus de um Messias que viria, que estabeleceria o seu reino, que quebraria todo o jugo, um Messias que todo judeu esperava. E João Batista, como todo bom judeu, ele também esperava, ele também aguardava a figura do Messias, a figura messiânica. E isso é importante diante daquilo que eu quero trazer nesta noite. Por quê? Porque quando Jesus ele vai ser batizado, a Bíblia diz que João olha para Jesus e consegue enxergar, evidentemente que era Deus mostrando, né? Na figura de Jesus o Messias. E João Batista deixa muito claro, porque naquele momento do batismo, João olha para todos que estão ali e apresenta Jesus não como um homem comum, mas como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Pois bem, eu particularmente admiro muito os profetas da antiguidade. Não é? Quando nós estudamos o profeta Moisés, quando nós estudamos o profeta Elias, Eliseu, não é? O próprio profeta Isaías, que eu acabei citando anteriormente, nós percebemos homens que foram muito iluminados, eles foram muito iluminados no que diz respeito às profecias. Não é? Aí, quando eu olho para a figura de João Batista, eu digo, puxa vida, João Batista, diferentemente de outros profetas, ele, na minha opinião, foi o profeta que teve a maior das revelações. Enquanto os profetas antigos profetizavam a respeito do Messias que viria, Deus revela no coração de João Batista o Messias que veio, o Messias que tinha chegado. E ele enxerga isso numa figura particularmente que muitos não deram crédito. Ele enxerga na figura de um parente, na figura de um jovem assim como ele, porque a diferença de idade é muito pequena entre Jesus e ele, não é? E ele consegue enxergar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para João Batista, ele não tinha dúvidas, Jesus era o Messias. Jesus, ele disse isso aos seus discípulos. Você lendo o Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver João Batista dizendo, como que insistindo com os seus discípulos, eu não sou o Cristo. Ele diz a uma comissão de judeus, de fariseus, que ele não era o Messias, porque a figura emblemática de João Batista começou a tomar o cenário naqueles dias de uma maneira espetacular. Então os próprios fariseus e líderes religiosos começaram a dizer, esse cara deve ser o Cristo. E eles enviam uma junta de comissão para examinar se João Batista, ele era o Cristo. E João Batista, ele começa desde muito cedo, logo dizendo, eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que veio preparar o caminho. Evidentemente que ele estava consciente do seu chamado profético, da sua participação na vinda do Messias. Pois bem, dito isto, nos voltamos mais uma vez para o texto. Quando eu disse que essa é uma mensagem que serviria para cada um de nós de consolo, é porque em dias difíceis é difícil de lidar
quando as nossas esperanças elas começam a se esvair. Nos dias em que perguntas começam a surgir e dúvidas começam a penetrar no nosso coração, evidentemente que nós entramos em desespero. Apesar de tudo isso que eu falei, repito, agora no cárcere, João Batista começa a ter dúvidas a respeito daquilo que ele propriamente tinha falado. Ele tinha enxergado em Jesus tudo isso. Aí eu repito, como todo bom judeu, João Batista esperava essa esperança messiânica, não é? João Batista já havia, aqui no capítulo 3 do próprio Mateus, do Evangelho de Mateus, dito que o Messias, quando viria, ele iria dar cabo de muitas coisas, não é? E ele não compreendeu muito bem o que estava acontecendo. Olha, se o Messias esperado pelo povo do judeu era um Messias que fosse estabelecer um reino messiânico, era um Messias que, na cabeça do judeu, iria fazer com que o povo de Israel, mais uma vez, fosse o centro do mundo, fosse aquela nação de outrora respeitada, com um descendente de Davi no trono. Mas espera aí, nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Se ele é o Messias, por que eu estou no cárcere? Se ele é o Messias, por que a Roma está de pé? Por que as coisas estão acontecendo? Ele, curioso, quando ele ouve no cárcere que das obras que Jesus está fazendo e praticando, porque no versículo 2 diz, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Percebe a dúvida no coração de João? É simples, meu querido, de compreender isso. É porque mesmo servindo a Jesus, mesmo caminhando com Jesus, dias difíceis virão. Coisas que nós não esperávamos acontecer podem acontecer. Coisas que esperávamos que fossem consertadas, por exemplo, às vezes tomam um rumo ou elas acabam piorando a situação. Sabe, meus queridos, servir a Jesus não é o mesmo ou não é sinônimo de blindagem. Não é sinônimo de que as coisas caminharão sempre tudo bem. Na cabeça de João Batista isso não fazia sentido. De Jesus ser um Messias e as coisas continuarem como estavam e ele num cárcere. Como? Isso não era possível. Ele era um profeta de Deus. E por que as coisas estavam nesse sentido ou desta maneira para João? Portanto, meus queridos, o que se fazer quando as esperanças começam a se esvair? O que fazer quando as dúvidas tomam conta do nosso coração? Pois bem, João Batista, ele toma uma posição acertada. Ele manda procurar Jesus. Ele envia seus discípulos a Jesus, como que dizendo, Senhor, eu não compreendo o porquê eu estou no cárcere. Eu não compreendo o porquê de tudo isso. Havia dúvidas no coração de João Batista, meus queridos, assim como pode haver muitas dúvidas no seu coração. Porque João Batista vê aquilo que ele acreditava de esperança se esvaindo. Porque, repito, não fazia sentido as coisas caminharem com o Messias ter chegado ali para Israel e na vida dele também, e as coisas estarem daquele jeito. Pois bem, quando os discípulos chegam a Jesus, Jesus ele não manda uma resposta imediatamente. Ele convida esses discípulos de João a darem uma caminhada com ele. E Jesus ele começa a fazer à vistas daqueles discípulos de João o que as profecias falavam a respeito do Messias. Aquilo que Isaías falava a respeito do Messias, agora aqueles discípulos de João estavam vendo com seus próprios olhos. E o que é que isso acontece? Jesus, após esses acontecimentos, Jesus ele manda esses discípulos de João retornarem a João com uma mensagem. E essa mensagem, depois dele purificar leprosos, depois dele fazer surdos ouvir e até ressuscitar mortos, eles presenciaram isso. E ele diz, olha, uma coisa dos principais, porque as profecias relatavam isso. Diga a João que os pobres estão ouvindo a mensagem.
aos pobres está sendo anunciado o evangelho. João está no cárcere. Ele está aguardando a resposta que viria por boca dos seus discípulos. E o que me chama muita atenção nesse texto que nós lemos é exatamente o versículo 6, que depois desses acontecimentos, Jesus ele envia essa mensagem a João. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa é uma mensagem dura, do ponto, se nós olharmos por esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo consoladora. Sabe, João, como profeta de Deus, provavelmente ele estava sabendo do que iria acontecer. Ele desafiou o rei, né? Ele não era como os profetas de hoje, ele desafiou o rei. A sua cabeça estava ali a prêmio, por assim dizer, né? E é o que vai acontecer. Quando nós dissemos que nada na vida de João Batista foi muito comum, desde o seu nascimento, e como Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, um homem que, segundo as Escrituras, foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Nada na vida deste homem foi comum, não é? Por que eu estou insistindo ou sendo enfático nesta palavra comum? Sabe por quê, meus queridos? É porque nós, como os cristãos, nós, como crentes, enfrentaremos muitos dilemas, muitos problemas. E pode ser que o diabo queira se aproveitar destes momentos. E pode ser que até o seu próprio coração traga sobre sua vida algum tipo de julgamento. Muitas das vezes nós não somos misericordiosos com os outros e nem tampouco conosco. Às vezes nos cobramos de maneira exacerbada e devemos, muitas das vezes, nos cobrar, devemos nos analisar. Sim, nós devemos. Mas precisamos também compreender que nós não somos super-homens, que nós não somos infalíveis. Precisamos compreender que, assim como João Batista, nós teremos os nossos momentos de dúvidas, nós teremos os nossos momentos em que as esperanças parecem se esvair e nós dizemos: o que fazer? Sabe o que é bom em tudo isso? É que João Batista procurou a pessoa certa para tirar suas dúvidas. É que João Batista procurou a pessoa certa para mais uma vez a chama da esperança se reacender no seu coração. Ele começa a compreender a partir daquele momento que, independentemente da sua situação, o que ele havia profetizado, o que ele havia dito aos seus discípulos e aos povos e ao povo que caminhava com ele, era uma verdade. Aquele homem que agora envia esta mensagem até ele pelos seus discípulos, aquele homem era o Messias esperado. João Batista no cárcere, penso eu, ele diz: agora eu posso morrer em paz. E se eu for solto, serei solto em paz. Se eu ficar preso, ficarei preso em paz. Porque a esperança está aí. Porque o tão prometido, o tão sonhado está aí. Sabe, meus queridos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. Nos momentos de dúvidas, no seu coração, procure Jesus. Procure as Escrituras. Quando você perceber que as esperanças estão se esvaindo, como acabei de dizer sobre a vida de João Batista, procura Jesus, procura as Escrituras. As Escrituras, elas nos dão uma resposta. Perceba que Jesus é um daqueles, diferentemente de muitos pregadores que dizem assim: olha para mim. Jesus assim: ó, vem cá, vamos olhar as Escrituras. Perceba o que Jesus diz. Muitas das vezes a gente lê e passa por cima desta realidade. Por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, o que é que ele diz? Está escrito. Não é verdade? Está escrito. Ele combate as tentações de Satanás com o quê? Dizendo o quê? Está escrito. Com a própria Escritura. Perceba que a resposta que ele manda para João não é uma resposta como dizer: olhem para mim. Mas não, ele aponta também para as Escrituras. Porque simplesmente João Batista conhece essas profecias. E ele sabe, e Jesus sabia que quando os seus discípulos chegassem com essa resposta, ele, como a voz que clama no deserto, ele, com o cumprimento das próprias profecias de Isaías 35 e Isaías 40, e a própria profecia de Malaquias 3 e 4, ele sabe, ele é o Messias. Então ele não tem mais dúvida, E ele ali, como eu posso dizer, ele vai morrer em paz. Ele vai estar preso em paz, porque ele sabe que a esperança não se esvaiu. Ele sabe que ele não estava errado.
deixa eu dizer uma última coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deixa eu lhe dizer, olha, você tomou a decisão certa em caminhar com Jesus. Você não errou. Perceba o que eu estou querendo lhe exortar quando ele diz assim, olha, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não permita que as circunstâncias contraditórias sejam motivo de tropeço para você deixar de crer em Cristo. Não permita que a sua situação complicada seja um motivo de tropeço para você deixar a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, busque-o todos os dias. Permita que o próprio Cristo tire as suas dúvidas, tire o seu medo. Permita que o próprio Cristo e as suas sagradas escrituras lhe encha de esperança mais uma vez. Não desista. Não desista diante dos dias difíceis. Não desista, mesmo que preso por circunstâncias. Não desista. Eu quero dizer que, no meu ponto de vista, João Batista, ele entende a mensagem. E ele vai morrer em paz. Pode ter certeza disso. Ele vai morrer em paz. Porque ele compreendeu direitinho o que Jesus mandou dizer pelos seus discípulos. Queridos, não permita que nada seja motivo de tropeço na sua fé, na sua caminhada com Jesus. Esta é aqui a minha mensagem nesta noite para você, meu irmão, para você, minha irmã, para todos vocês que me ouvem. E quero neste momento fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor nos encha de esperança, que o Senhor venha nos dar resposta às nossas dúvidas, como ele deu a João o Batista. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta noite, Senhor, quero te louvar e te agradecer pela tua bendita palavra. Esta palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, ela nos enche de esperança. A tua palavra, Senhor, ela tira as nossas dúvidas. E, portanto, Senhor, eu coloco não apenas o meu coração, mas eu coloco o coração de cada uma das pessoas que agora me ouvem, ó Deus, neste vídeo. E peço-te, ó Deus, que o Senhor as abençoe em seus momentos de dúvidas, em seus momentos de medo. Que assim como o Senhor trouxe paz ao coração de João Batista, pois assim eu acredito, que o Senhor possa trazer a paz ao coração de todos os irmãos e irmãs e de todos aqueles que agora nos ouvem, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.